você trabalhou assim um pouco mais de 20 anos no jornalismo, né, em várias cadeiras ali, né, apresentadora, locutora. Como você vê a transformação do jornalismo nesses 20 anos e como o digital impactou essa transformação? Para mim, essa transformação tem dois eixos, assim. Tem o eixo tecnológico, né? Que o digital faz essa... Pô, meu primeiro estágio de jornalismo era num site. Eu sempre trabalhei com digital. Mesmo quando eu era locutora de rádio, quando eu trabalhava em televisão, eu sempre trabalhei muito com digital, né? Então, o meu primeiro estágio já foi num site, chamava Qual é a Boa, um site que não existe mais, que era um site de agenda cultural e entrevistas e tal, lá em Porto Alegre. E eu fazia, assim, a gente alimentava a agenda do site com código HTML e FTP, subindo foto em FTP, assim, sabe? Então, assim, a mudança tecnológica para hoje, que você alimenta um site pelo seu celular em 2 segundos, é bizarra, assim. Olha o último... Não precisa nem gastar um dinheirão. Olha a última versão do WordPress, você monta um site assim, né? Um site bom, um site funcional e tudo. Então, a diferença é gritante, assim. Então, tem esse eixo tecnológico da evolução da tecnologia e tem o eixo social, assim, a evolução da própria sociedade, né? Então, quando a gente olha para... Início dos anos 2000, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, não existiam redes sociais. Então, essa noção de que... Isso que a gente estava falando no começo do programa. Coisa da cauda longa, coisa de você encontrar os mesmos nichos que você gosta, as pessoas esquisitas como você para dialogar, né? A conversa civil, assim, né? A conversa civil acontecia na igreja, na praça, não era num lugar em que as pessoas que tinham o mesmo gosto ou os mesmos interesses se juntavam, como é na era das redes sociais, né? Então, a gente tinha uma internet que a gente chama de para todos, né? Que é de mídia de massa. Então, a gente tinha muito cunhada na mídia de massa. Quem publicava, publicava. E quem lia, lia, né? Quem detinha o poder da informação, o monopólio da informação, informava. E quem não tinha esse poder era informado. E aí a gente passa por uma transformação que vem ali muito com o nascimento das redes sociais. Aí lá o Jenkins vai falar disso, o Pierre Levy falou disso bastante antes, assim, mas a gente consegue ver isso também no trabalho dele, que é essa formação de rede, né? Que aí é quando a gente... Todo mundo é um exagero, né? Vou falar todo mundo, mas assim... Estou ignorando aqui uma coisa muito importante, que são as diferenças sociais, as diferenças de acesso e tal. Mas, assim, potencialmente, na teoria, todo mundo tem voz. Porque qualquer um, teoricamente, que tem acesso à internet, pode pegar um computador, um celular, um dispositivo e ter voz, e publicar. E outras pessoas vão ler, né? Então, a gente muda esse eixo, e aí a gente chama essa comunicação de todos para todos, né? Todos falam, todos escutam. Os blogs nascerão assim, e aí nas redes sociais isso se amplifica, porque a gente tem um sistema de distribuição melhor, né? Nos blogs a gente não tinha uma distribuição desse conteúdo. A pessoa ia lá, publicava e tinha que dar o seu endereço do blog. fecris@blogspot. Não sei o quê. Era isso, né? Mas hoje em dia... Ou flog, barra, não sei o quê. E hoje não, né? Hoje você vai lá no Facebook e chega um monte de coisa, ou no Instagram, ou no TikTok, enfim, chega as coisas para você. Então, o sistema de distribuição de informação ficou mais, entre muitas aspas, democratizado, assim. Então, isso mudou a sociedade, como ela consome e como ela produz informação. Então, essas duas mudanças que foram em paralelo acontecendo e que foram profundamente transformadoras para o jornalismo e para a sociedade como um todo nos anos 2000. Eu peguei esses 20 anos de que... Você vai olhar... Tem muitos pesquisadores que falam que há 100 anos, né, a década de 20, dos anos 20 aos anos 40, se não me engano, ou dos anos 30 aos anos 50, tem uma transformação quase tão grande quanto a de hoje em dia, né? Uma transformação tecnológica, que você começa esse período de 20 anos com... cinema mudo e o áudio separado, e termina com televisão a cores, sabe? Então, assim, tem também uma transformação bem fundamental. No século XIX também tem alguns períodos de 20 anos que tem essas transformações muito grandes, mas com certeza esse período de 20 anos de 2004 a 2024, né, ou 2025, que é onde a gente está, também tem uma transformação bem complexa, assim. E aí eu tenho a sorte de trabalhar com isso e acompanhar
como pesquisadora e como profissional essa área de transformação, que é da ansiedade, mas ao mesmo tempo eu acho super legal, assim. É muito... A tecnologia impacta muito, né? E aí ela vai mudando como a gente trabalha, como a gente se relaciona, como a gente consome. Acaba mudando tudo, né? Eu lembro que também, assim, eu fiz um e-commerce quando eu trabalhava no interior, que assim, quando o dono vendia a peça, ele avisava, a gente dava a peça, a gente dava o HTML do Pode ar. crer. E hoje é super simples, né? Tipo, o podcast mesmo. A gente tá gravando hoje, vai editar amanhã, vai lançar quinta, e já vai estar disponível. Antes do Natal, as pessoas já estão nos ouvindo. E antes não, né? Você não tinha YouTube, não tinha nada. Não. Você não tinha nada. O primeiro podcast do qual eu participei, eu estava na faculdade ainda, chamava... De novo, né? Esse professor Eduardo Pelanda foi meu professor, meu orientador de TCC, meu orientador de mestrado, foi meu chefe. Ele é um grande guru para mim, assim. É um cara sensacional. Inclusive, procurem, ele tem uma newsletter que é super boa, o Bimídia. Nas redes sociais, ele é o Bimídia. E... O Pelanda e o Pazzi, que é outro professor incrível, e a professora Andrea Malman, 3 professores, eles coordenavam um laboratório que chamava Cyberfan, que era um laboratório de jornalismo digital. Já em 2002, 2003, já existia. Eu entrei em 2004. E a gente começou a fazer um podcast em 2004, lá, que chamava Cyber Mix Áudio, acho que era o nome. E aí a gente fazia como? A gente entrevistava as pessoas no estúdio, né? Então chegava artistas e tal, que iam para a cidade, a gente entrevistou o Pato Fu. Bom, em Porto Alegre não é tão comum quanto aqui em São Paulo. As pessoas aqui de São Paulo, entre um artista, eu vejo na esquina. Em Porto Alegre não é assim, que você vê um músico, né, de assim, importância nacional andando na esquina toda hora, indo no bar que você vai, né? Então era super legal, assim. E aí a gente trazia as pessoas para o estúdio, a gente entrevistava elas no estúdio, depois a gente editava o episódio, a gente subia ele num servidor e mandava o link para as pessoas baixarem o MP3 em casa e ouvirem o MP3 no seu Winamp, assim. Então é uma transformação muito grande nesses 20 anos de existência da mídia podcast, né? Que hoje é em vídeo, que hoje é instantâneo, a gente poderia estar fazendo ao vivo, sem nenhum grande custo, sem nenhum problema. É muito louco como mudou tudo. Sim. É legal, né? E participar dessa transformação, eu acredito que seja mais legal ainda. Né? É super, né? Você que sabe também, né? O design está no centro de tudo isso, né? Com certeza o design mudou muito também nesses 20 anos, né? Sim. Gostou desse corte? Clique aqui e assista o episódio completo. Se quiser assistir outro corte desse episódio, é só clicar aqui.